Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar vários causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa aquele joinha para fortalecer, porque essas histórias merecem. Tinha um caboclo lá em São Paulo que morava só. Vivia no concreto e no asfalto. Nunca tinha andado dentro do mato. Aí aconteceu que ele engravidou a prima dele. Ele tinha 22 anos, a prima, 17. Foi aquele rebuliço na família, todo mundo com raiva dele. A sorte é que a menina perdeu o bebê sem querer, mas ficou aquele climão, uma briga feia entre a família. Ele pensou: vou-me embora daqui para ver se esse povo esquece isso. Sempre foi muito trabalhador e tinha uma economia guardada. Vivia encantado com os documentários sobre o Amazonas, aquela terra cheia de riquezas, peixe e caça. Sem nunca ter pescado ou caçado, decidiu que ia para lá. Pegou um ônibus, depois uma balsa, e depois de dias de viagem, chegou a uma vilazinha no meio do nada. Comprou um terreno e fez uma casinha de madeira na beira do rio, daquelas de palafita, para não alagar quando o rio sobe. Passado um tempo, arrumou uma mulher que já tinha um filho. Durante os 23 anos que viveu lá, trabalhou muito em tudo que aparecia. Foi no porto descarregar balsa e fez amizade com um caboclo nativo, que ensinou ele a caçar e pescar. A paixão pela mata cresceu tanto que ele começou a ir sozinho, armado com uma espingarda 36 de 2 canos. Um dia, pegou a canoa e resolveu ir mais longe, em busca de queixada. Remou uns 8 quilômetros rio acima, entrou numa ilha desconhecida e amarrou a canoa. Com espingarda e facão, adentrou a mata. De repente, escutou um grito. Pensou que podia ser índio ou um caboclo perdido. Esperou mais um grito e respondeu: "Caboclo, tá perdido? Precisa de ajuda?" A única resposta foi mais um grito assustador. Pensou que fosse um mudo ou alguém agonizando. Foi seguindo o som, atravessando um alagado. A água subia, pé, canela, joelho, umbigo. No meio do caminho, sentiu algo resvalar em suas pernas. Podia ser sucuri ou peixe elétrico. O susto foi tão grande que pulou e se enroscou num cipó, ficando preso. Quando olhou para cima, viu uma criatura horrenda. Um macacão enorme, maior que um homem, com um olho gigante e uma boca enorme no meio da barriga. Era o temido Mapinguari. A criatura desceu pelo cipó e soltou um grito estrondoso que fez sua cabeça zunir e os neurônios torcerem de dor. Ele desmaiou. Quando acordou, tudo estava silencioso, mas a dor de cabeça era insuportável. Com dificuldade, cortou o cipó, saiu da água e encontrou sua canoa destruída. Sem outro jeito, fez uma fogueira e esperou ajuda. 3 dias depois, um caboclo descendo o rio o resgatou. Desde então, ele nunca mais entrou na mata. Pegou tanto medo que até os gritos do Mapinguari pareciam ecoar em sua cabeça de tempos em tempos. Os cabra mais velho da mata conta que lá pros cafundó da floresta vive o tal do Mapinguari, um bicho grande que só a gota, peludo que nem macaco velho, com um zoião bem no meio da testa e uma boca escancarada bem no umbigo. Uns diz que ele é todo cabeludo mesmo, outros já jura de pé junto que ele veste uma couraça dura que nem casco de tartaruga. Tem ainda quem fale que a pele dele é igualzinha a couro de jacaré, grosso e cheio de escama. A história que corre no meio dos índios é que os mais velhos, quando tão quase no fim da linha, não morre como qualquer um, não, ele se transforma. Vira Mapinguari e se some no meio do mato para nunca mais ser visto. Dizem que vive sozinho, perambulando no escuro da floresta. E não é só isso, não. Tem quem diga que os pés dele nem pé é. Parece mais com aquelas mãozona de pilão que o povo usa para socar farinha. É um troço estranho demais, viu? Quem topa com ele no meio do mato diz que o grito dele atravessa a alma e que quem escuta nunca mais esquece. Rapaz, diz que tinha um camarada, eu não sei se veio do norte ou do nordeste, mas veio fugido.
O povo especula que ele veio se esconder por essas bandas do Mato Grosso, sem família, sem nada, para tentar arrumar um serviço. Ah, aquele negócio todo, né? Foi bater na porta de uma fazendona grande que só a gota, dessas de patrão bilionário. O homem não sabia ler, não sabia escrever, nem noção de número tinha. Você dava uma nota de R$1 ou de 50, para ele era tudo a mesma coisa. Aí, por sorte ou obra do destino, chegou justo pro dono da fazenda e pediu serviço. Disse que era um cabra violento na enxada, que sabia capinar, roçar, plantar, fazer de tudo no braço. O fazendeiro olhou para ele e disse: "Rapaz, não tô precisando não, mas tu foi macho de vir falar direto comigo, coisa que nem meus funcionários têm coragem. Gostei de tu. Vou botar para ser quintaleiro, tratar dos bichos, limpar o terreiro e essas coisas toda." O cabra começou a trabalhar, e na época ainda era um sujeito forte, de uns 40 e poucos anos, cabelo preto, barba preta, mas com o tempo foi se acabando. Trabalho duro, ganhava pouco, não conseguia se cuidar direito. 10 anos se passaram e o homem já estava barrigudão, cabelo branco, barbinha branca, meio careca, sem ânimo para nada. Mesmo assim, era querido por todo mundo na fazenda, que tinha mais de 100 funcionários. Tinha até uma escolinha para as crianças, e como o velho já estava com aquela carinha de bom velhinho, nas festas juninas botavam ele fantasiado. No Natal vestiam ele de Papai Noel para as criançada. Povo tirava foto, fazia aquela farra. Aí chegou um vaqueiro novato, com a mulher e uma filha mocinha, de uns 14, 15 anos, e foram morar justo do lado da casa do velho. O vaqueiro, depois de um tempo, foi transferido para outro retiro e a mulher ficou na sede, que tinha sido contratada para ser cozinheira. A menina ia estudar lá na Currutela, pegava Kombi para ir e voltar. O velho, que não gastava quase nada do dinheiro dele, criou um vício de dar doce para as crianças. E a mocinha, toda inocente, começou a aceitar os doces dele. Primeiro pegava só passando, depois foi entrando na casa dele. O povo achava esquisito, mas ninguém falava nada. Até que um dia a mãe dela soube, brigou com a menina, mas ao invés de cortar o trem pela raiz, só disse: "Ah, esse velho tá querendo alguma coisa contigo." A menina mostrou um anel e um colar que o velho tinha dado, e a mãe, em vez de botar um fim nisso, deixou rolar. Foi assim que a coisa ficou séria. A mocinha engatou um namoro com o velho, e a mãe dela nem ligou. O tempo foi passando, e quando o vaqueiro voltou, o velho teve a cara de pau de chegar nele e dizer: "Seu menino, tô de namoro com sua filha." O vaqueiro riu, achando que era brincadeira, mas o velho confirmou: "Tô falando sério. Já dei até um anel e um colar. Vim aqui pedir a mão dela." O vaqueiro endoidou na hora. Pulou no pescoço do velho para esganar ele. Só não matou porque o povo segurou. Depois que soube que a mulher já sabia de tudo, largou dela, pegou a filha e sumiu. Foi embora para outro estado. A mulher ficou rodando por aí e o velho foi mandado embora da fazenda. Diz que virou mendigo na cidade. Vive de resto. O povo só se espanta de ele ainda estar vivo, porque numa dessa, o mais certo era ter sido despachado no mesmo dia que abriu a boca para pedir a menina em casamento. Coisa feia demais. Hoje em dia o povo tem um olho mais aberto para esse tipo de coisa. Mas antigamente era um descuido danado. Esse caso serve de alerta para todo mundo ficar esperto com esses cabras cheios de boas intenções para cima de criança inocente. Vou contar um caso que vocês vão gostar demais. Tinha um caboclinho, rapaz humilde, coitado, miudinho, sem muito estudo, sem muita experiência da vida. Tava com seus 32 anos e não tinha aquela malícia do mundo. Aí, aperreado, precisando de um serviço, pegou a estrada e foi batendo de fazenda em fazenda, atrás de uma oportunidade. Chegou numa fazenda de pecuária, daquelas grandes só. O gerente, um homem todo trabalhado no ar de importante, atendeu ele de cara feia.
E aí, o que você quer? O caboclinho de chinelo gasto, shortinho jeans todo retalhado e camisa comprida, suja e rasgada, respondeu humildemente: Eu tô precisando de um serviço, moço. Tô precisando de um cabra para fazer serviço geral. Eu dou conta. O gerente torceu a cara e rebateu: Serviço geral? Aqui nós precisa de gente com qualificação. Você faz o quê? Eu sou quintaleiro, moço. Faço de tudo um pouco. Limpeza, arrumo as coisas, o que precisar. Foi a mesma coisa que xingar o gerente. Ele bufou e falou: Quintaleiro? Aqui não precisa disso não, rapaz. Some daqui, vai arrumar um estudo, vai criar vergonha na cara. Aqui não tem espaço para peão que só quer varrer quintal. O caboclinho, humilhado, segurou o choro e foi embora. Aquilo doeu, mas ele não se entregou. Resolveu tentar a sorte na cidade e arrumou um serviço numa autoelétrica. Começou varrendo o chão, organizando ferramenta, mas num instante aprendeu o ofício. 2 anos depois, já sabia mexer com tudo: carro, carreta, caminhão. Se tornou um profissional de primeira. Passaram-se mais uns anos e ele juntou um dinheirinho, abriu sua própria oficina. Em 10 anos, sua autoelétrica era das maiores e mais respeitadas da cidade. O caboclinho enricou, comprou caminhonete grande, vivia bem. Um dia, com o bolso forrado e o coração cheio de vontade de ter uma fazenda, saiu pelo interior procurando terra para comprar. Rodou para lá, rodou para cá, até que passou em frente àquela fazenda onde tinha sido humilhado. Viu a porteira e lembrou na hora: Oxente, foi aqui que aquele gerente me escorraçou. Curioso, entrou na fazenda e logo deu de cara com um corretor, que confirmou que a fazenda estava mesmo à venda. O cabra gostou do preço e perguntou: E o gerente? Ainda está por aqui? Tá sim, ele já trabalha aqui tem uns 15 anos. O caboclo deu um sorrisinho e disse: Pois então nós negocia, mas com uma condição: o gerente não fica. Comprou a fazenda, assinou os papéis, reuniu os funcionários e avisou: Agora eu sou o dono dessa bodega. Mas ninguém conta pro gerente ainda não. Quero eu mesmo dar a notícia. Uma semana depois, o caboclo vestiu suas roupas de antigamente, rasgadas e sujas, e foi bater na fazenda. O gerente saiu de cara amarrada. O que você quer aqui? Tô precisando de um serviço, moço. Você tá precisando de um quintaleiro? O gerente bufou, impaciente. Não, rapaz. Já não falei que aqui não tem espaço para quintaleiro? Some. Foi a hora que o caboclo riu, tirou a camisa e falou: Pois é, moço. A fazenda foi vendida e quem comprou fui eu. O gerente empalideceu. O quê? Como assim? Foi isso mesmo que você ouviu. 10 anos atrás, você me humilhou. Hoje, eu sou seu patrão. O mundo dá voltas, né? E eu aprendi uma coisa: nunca se deve humilhar ninguém. Porque a roda gira e quem hoje pisa, amanhã pode ser pisado. Mas pode ficar tranquilo, que você não vai precisar se incomodar. Você tá fora. Diz que o gerente ficou com a cara no chão, pediu arrego e foi-se embora. E assim é a vida, meu povo. O mundo não dá voltas, ele capota. Nunca subestime nem humilhe ninguém, que Deus escreve certo por linhas tortas. Minha avó conta a história de uma senhora lá na roça chamada Dona Isaura, que tinha trabalhado a vida toda numa fazenda lá no município de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. A fazenda tinha mais de 200 anos e a velha tá lá desde o começo do mundo, parece. Começou como cozinheira e cozinhava bem, tudo arrumadinho. Mas quando passou dos 70, a velha encarangou. Não deixava ninguém ajudar. A comida foi ficando ruim e ela cada vez mais metódica. Os donos da fazenda gostavam muito dela, então resolveram aposentar a coitada. Deram uma casinha na sede para ela morar e descansar. Mas sem ter o que fazer, foi ficando mais e mais estranha. No começo, os trabalhadores ainda iam conversar com ela, mas a velha endoidou de vez.
Xingava todo mundo do nada, e o povo largou de mão. Nunca casou, não tinha filho, só umas breganhas aqui e ali, mas marido nunca teve. Com o tempo, ela foi definhando, até que morreu sozinha, trancada em casa. Ninguém viu ela por uns 3 dias, até arrombarem a porta e encontrarem a velha morta no sofá, com a TV ligada. Enterraram ela na fazenda, no cemitério da família, e pronto. Mas depois disso, o povo começou a inventar que a alma da velha está assombrando a fazenda. Começaram a aparecer uns bichos estripados, gato sem cabeça, cachorro virado do avesso, umas coisas esquisitas. A fazenda ficou num rebuliço danado. Chamaram um benzedor, e nada resolvia. A coisa piorou quando, numa noite, o povo viu um gato preto do tamanho de um bezerro, com os olhos brilhando, mastigando um filhotinho. Atiraram no bicho, mas ele sumiu no mato. O fazendeiro, que era espírita, resolveu chamar um benzedor de verdade, lá de Goiás, que tinha fama de forte. O homem andou pela fazenda, escutou os peões falarem que era a alma da Isaura e só balançou a cabeça. Depois de um tempo, sentou debaixo de um pé de manga e disse: "Isso aqui não é a Isaura, não. Ela está no caminho de Deus. Mas tem outro espírito aqui, e esse está raivoso." O fazendeiro levou ele para o cemitério onde enterraram a velha, e o benzedor olhou para a lápide e falou: "Tá aí o problema. Vocês enterraram ela por cima de outra sepultura antiga." O defunto de baixo não gostou. No começo, o fazendeiro não queria acreditar, mas acabou cedendo. Desenterraram a Isaura, arrumaram a sepultura do outro falecido e enterraram ela num lugar novo com reza e tudo. Depois disso, a assombração acabou. Nunca mais apareceu bicho morto nem nada de esquisito na fazenda. Esse caos é dos bons, viu? E faz a gente pensar. Hoje em dia o povo faz uma bagunça no cemitério, desrespeita os mortos, joga os ossos fora, um descaso danado. Se ainda tivesse essas assombração de antigamente, o povo pensava 2 vezes antes de mexer com quem está descansando. Havia 2 cabras sertanejo. Um era forte que só, bruto, parrudo, com uma estrutura boa. O outro era franzininho, tinha uns 20 e poucos anos, magrinho que nem vara de cutucar estrela. Só que os 2 estavam disputando o coração de uma moça. E não era qualquer moça, não. Era filha de um coronelzinho dos mais brabo, graduado e forte no troco. O coronel queria que a filha escolhesse um cabra digno, homem bruto, macho, valente. Mas a moça, que só namorava do jeito antigo, nem a mão pegava, só proceava, estava conhecendo os 2, um dia um, outro dia outro, na maior calma. Aí os 2 cabras, já meio impaciente, se encontraram num boteco e resolveram que aquilo não podia continuar assim. O grandão falou: "Oi, magrelo, eu não gosto de tu, nem tu gosta de mim, mas estamos aqui disputando o coração da moça. Já tem tempo demais isso. Bora dar um jeito. Cada um fala com ela e pede para decidir logo." O magrinho topou. No outro dia, os 2 foram lá e disseram para a moça: "Você tem que escolher um, que desse jeito não dá mais." A moça ficou meio pensativa e disse que ia conversar com o pai. O coronel, quando soube, disse: "Agora quem entra na parada sou eu." E arrumou logo um jeito de testar os 2 cabras. Pegou 2 sobrinhos dele e mandou os 2 vestir roupa branca da cabeça aos pés, pegando umas velas para parecer alma penada. O plano era assustar os pretendentes quando passassem pela gameleira assombrada na saída da fazenda. Na primeira noite, foi o grandão. Jantou na casa do coronel, montou no cavalo e foi-se embora. Quando chegou na gameleira e viu as 2 sombras brancas com vela na mão, bicho, ele gelou. O cavalo empinou e ele nem pensou 2 vezes. Pulou do bicho e saiu em disparada, berrando mais que bezerro desmamado. O sobrinho do coronel riram que só e correram para contar. "Coronel, o grandão é medroso que só." O coronel balançou a cabeça e pensou: se o bruto desse tamanho correu, imagina um magrinho. No outro dia, repetiram o plano.
O magrinho jantou, montou no burrinho e foi-se. Quando chegou na gameleira, viu a sombra e as velas acesa. Mas esse cabra era diferente. Não se assombrou, não. Era um danado que andava com um 38 escondido na cintura desde menino. Ele olhou e resmungou. Que diabo é isso? Quando os fantasmas se mexeram para assustar, ele puxou o revólver e deu 2 tiros para cima. O sobrinho do coronel saíram desembestado pelo mato gritando: "Não atira não, pelo amor de Deus!" O magrinho, tranquilo, botou o revólver de volta e seguiu viagem, assobiando. No outro dia, o sobrinho contaram tudo pro coronel. Ele caiu na risada e disse: "Pense numa coisa. O que eu menos esperava é que ia ser o mais macho." E assim foi que o grandão ficou sem a moça e o magrinho virou noivo. Casaram-se com festa grande e diz o povo tá junto até hoje, cheio de fio espalhado pelo mundo. E vocês gostaram do causo? Antigamente era assim, casamento arrumado com teste de macho. Era bom demais, né? Lá na roça dizia meu avô que tinha um fazendeiro ruim, mas o que revoltou mesmo a região do interiorzão da Bahia foi um tal de Afonso Pedrosa. Esses Pedrosa diz que eram ricos desde os primórdios do mundo, passando de pai para filho até chegar nesse Afonso. Terra de 20 mil alqueires, terra boa demais, um latifúndio sem fim. Fazenda grande sempre tem que ter gente trabalhando, todo dia tem coisa nova para fazer. Naquele tempo, uma fazenda desse tamanho tinha 200, 300 pessoas trabalhando. Não era como hoje, que um punhado de máquina faz o serviço de 100 homens. Era no braço, na lida bruta. Naquela região, esse fazendeiro era ruim que só. O povo já conhecia a ruindade dele, e quem era dali não se metia a trabalhar para ele. Mas naquele tempo, informação não era igual hoje, que espalha rápido. Era de boca em boca, e sempre tinha um ou outro desavisado que caía na armadilha. Um dia, esse Afonso pegou 12 peão para reformar um pasto. Roçar juquira, arrancar toco, deixar tudo pronto para jogar gado. Nenhum dos 12 sabia da fama do fazendeiro. Trabalharam mais de um mês, comendo da fazenda, dormindo por lá. Quando chegou o dia de receber, ao invés de dinheiro, foi surra. O fazendeiro dizia que o pagamento deles já tinha sido a comida e a moradia. E quem se atrevesse a cobrar, apanhava mais ainda. Peão ia embora sem nada, só com a dor das pancadas. Isso correu na boca do povo. Ninguém queria mais trabalhar lá. Aí a história chegou nos ouvidos de um cabra chamado Silvério. Homem trabalhador, mas daqueles que quando novo foi ruim que só, aprontou muito na vida. Com o tempo foi amansando, mas não era de aceitar injustiça. Quando soube do que acontecia na fazenda do Afonso, Silvério disse que não ia deixar aquilo passar. Pegou um filho dele e foram bater na porta do fazendeiro pedindo serviço. O próprio Afonso atendeu. Silvério pediu 15 dias de trabalho, mas o fazendeiro disse que só podia pagar 7. Silvério concordou, levou o filho e foram para lida. Mas os dois já tinham um plano. Cada um levava um revólver escondido. Esperaram os 15 dias e ficaram na espreita. Quando terminou o serviço, veio um capanga buscar os dois. Levaram eles para a sede. O fazendeiro perguntou quanto era o pagamento e Silvério respondeu que era os 7 dias que tinham combinado. Foi aí que o Afonso riu e disse que não pagava nada. Quem pagava era o capanga, que já estava ali com um pau na mão, pronto para bater. Mas Silvério já esperava isso. Rápido que só, puxou o revólver. O filho fez o mesmo, botando arma na cara do capanga. Silvério apontou bem na testa do fazendeiro e disse: "Tu acha que eu não sabia da tua fama? Nós viemos premeditado. Tu vai pagar direitinho ou vai levar bala?" O fazendeiro se apavorou, negou tudo. Tentou dizer que sempre pagava os peão certinho. Mas Silvério não caiu nessa. Mandou um só ir buscar o dinheiro. O Afonso mandou trazer e jogou um bolo de notas no chão. Silvério não pegou.
Mandou-o contar só o que era dos 7 dias e entregar na mão dele. Pegou o dinheiro, conferiu e avisou. Pagou certinho, muito bem. Mas eu aviso, se eu souber que tu fez maldade de novo, venho aqui e mato tu e qualquer um da tua família. Quero ver se sobra algum Pedrosa para judiar do povo. Dizem que nunca mais Afonso Pedrosa teve coragem de maltratar peão. Começou a pagar certinho, e o povo voltou a trabalhar para ele sem medo. E Silvério? Esse virou herói na região. Tem sempre um primeiro para acabar com a injustiça, e dessa vez foi ele e o filho que botaram ordem na casa. Você já viu falar do velho do Pantanal? Pensa num caboclo de primeira. Diz que o caboclo tinha conseguido uma terrinha numa região mais alta do Pantanal, que não alagava. Terra nessa região é cara, mas ele conseguiu, graças a Deus. Só que faltava gado. Pensou com ele: olha, tenho a terra ideal para criar o gado aqui que não alaga. Acho que vou descer para as partes mais baixas do Pantanal e comprar um gado mais barato, porque na região mais baixa alaga, então fica mais dificultoso lidar com esse animal. Foi não, pensou. Vai ficar barato. Ele não era caboclo rico, tá aprumando a vida. Pegou a casco de burro e foi sozinho. Ia comprar umas 10, 12 cabeças. Desceu o Pantanal até chegar numa região mais baixa. Andou uns 70 quilômetros de casco de burro. Chegou e foi negociar. Achou um caboclo enforcado, precisando de dinheiro, que tinha 11 cabeças de gado. Ele foi lá, rematou as 11 e realmente ficou barato. Agora tinha que trazer esse gado sozinho. Ia demorar uns 2, 3 dias para chegar na propriedade dele. Primeiro dia correu uma maravilha. Mas o gado era meio arredio, estourava, corria para lá e para cá. Ele correndo para juntar aquele piseiro. Ele tinha pendurado um fino na sela para, se o gado escapasse muito longe, correr e pegar no barulho. Tocou o gado. Dormiu no tempo, na rede. Segundo dia, tudo indo bem de novo. Já estava perto. No fim do segundo dia, parou numa região que tinha um curralzinho já feito para viajante guardar o gado. Curralzinho de encordoado, que fala. Guardou o gado, tinha um pezão de pequi grande, fez uma fogueira e foi fazer um arroz com carne seca. De tardezinha, quase escurecendo, lá longe no estradão, veio vindo um caboclo de cavalo. Ele olhou e pensou: quem é esse? O caboclo tinha uma capa, um chapeuzão. Vinha vindo, cruzou as pernas, desceu do cavalo, amarrou no toco de pau e veio na direção dele. Rapaz, boa isso! Bom demais. Como é que tá? Tô vendo sua fogueira ali. Vi e senti até o cheiro do arroz com carne seca que você tá fazendo. Se incomoda de eu sentar e prosear um pouquinho? Tô vindo de longe. Ele, mexendo com a fogueira, falou: pode sentar. Como é o nome do senhor? Você é de onde? Rapaz, vim de longe. Ando sozinho nesses estradão. Não tenho namorada nem chegada. Mas e o nome do senhor? Meu nome é Chico. Prazer, Chico. Eu tô levando 11 cabeças de gado pro alto do Pantanal. Faltam uns 15, 20 quilômetros só. Sentaram, conversaram e escureceu de vez. O velho era ajeitado, barbona branquinha, cabelão branco, chapeuzão de couro, capa. Tinha um olhar forte. O rapaz pensou: esse velho tem sabedoria. Conversaram até que o rapaz falou: você tem cara de benzedor. Você é benzedor? Sou benzedor. Rapaz, então você vai me curar. Tô com a carga caída. Trazendo esse gado, tô quase desmaiando em cima do burro, uma canseira danada. O velho olhou e disse: rapaz, você tá mesmo com carga caída. Poucos dias e você ia cair de cama. Mas calma, vou no mato buscar um ramo de pau e uma folha. Saiu na escuridão e voltou com os ramos. Tocou nele. Foi a mesma coisa que botar um trem estragado no estômago. O rapaz começou a tossir, vomitar. Botou para fora uma bola de cabelo preta, um trem gosmento. Tossiu, tossiu, até parar. O velho olhou. Agora você tá curado. Percebi que você tá com um mal olhado terrível. Quantos anos você tem?
20 e poucos, tô aprumando a vida. Pois é, isso era mal olhado. O velho se levantou. Agora eu vou embora. Mas, ir embora para onde? Como eu te agradeço? Não precisa agradecer. Esse é meu trabalho. Ando pelo mundo apartando a dor. Montou no cavalo e foi-se. O rapaz gritou: Mas fica aí, rapaz! Se quiser me agradecer, só espalha meu nome. O rapaz chegou na terra dele e sempre contava essa história. Dizem que esse velho, o velho Chico, é uma entidade. Povo fala que quem encontra ele só encontra uma vez. Dizem que anda pelo Pantanal curando e ajudando os bons, punindo os ruins. Esse causo é famoso. Dizem que até na novela Pantanal tem um pedaço dessa história. O velho disse que era lá do Alagoas. Ele tinha 8 fios e a mulher tinha terrinha. Uma terra que era herdada de pai para filho na família dele desde o começo do mundo. Rapaz, aí você vê, eles cultivavam cana, mexia com melado de cana e aquela coisa toda. Eles tinham um vizinho, esse vizinho era quase a mesma configuração, só tinha mais fio. E era ali desde o começo do mundo mesmo a terra. Só que do nada, rapaz, você vê, a divisa já estava ali antes deles nascer. Desses 2 que tinha herdado ali, dele mais do vizinho. Mas aí sim, cresce para com aquilo, do nada ingressaram com aquela divisa, com um brigueiro terrível. Aí esse caboclo mandou um filho dele matar um dos filhos do vizinho. Aí virou aquela guerra, filho do vizinho matando o filho dele matando o filho do vizinho. Quando é fé, rapaz, o vizinho perdeu 8 filhos. E ele, que tinha 8, perdeu 5. Você vê aí. Um dia a mulher dele, fazendo as contas, falou: Olha, vizinho tinha 12, perdeu 8. Nós tinha 8, perdemos 5. Tamo com 3 aqui ainda. A hora que esse vizinho cresce e para de tudo, ele vai vir aqui. Vai matar os 3 fios nosso de uma vez. Não vai nem matar nós. Vai deixar nós aqui para sofrer. Porque ele sabe que nós nem neto, nós não teve graça de Deus de ter. Vamos embora daqui, abandona isso aqui. Vamos embora enquanto nós tem família ainda de pé. Aí, rapaz, diz que o velho, pela honra, falou: Não, não vou. Mas conforme o tempo seco foi fechando, ele falou: Não, vamos embora que o negócio aqui vai pipocar mesmo. Mas vou enviar para cá, para o Mato Grosso. Veio ele, a mulher e os 3 filhos restantes. Vieram para cá, chegaram aqui. Aqui estava muito forte o garimpo, mas eles não queriam mexer com isso de jeito nenhum. Eles queriam sossego. E aqui tinha muita terra evoluta, rapaz. Terra assim, perder de vista, sem dono. Aí eles entraram para dentro de uma dessas aqui para cá. Sabia trabalhar muito bem, mexia também com madeira, fizeram uma casa, curral e aquilo tudo, começaram a desenvolver. Ficaram coisa de uns 10 anos, rapaz. Os moleques dizem que tinha de 15 para 16 anos. Inteiraram ali quase 30 e vivendo com eles lá. Rapaz, os fios antigamente ficava mais com os pais mesmo. Um e outro que destraviava, mas os 3 continuou. Mas o velho... velho, lidando ali. O trem desenvolveu de uma maneira. Esse formou pasto, lidou com as coisas, logo veio o vizinho. Veio mais gente grilando terra para aqueles lados ali. E nisso, na frente da sede deles, assim coisa de uns 600 metros, brotou uma rodagem, que ela foi pisada primeiro por causa de boi, depois volta e meia parecia uma caminhonete e outra da tarde de antigamente, passando por ali. E nisso, rapaz, combinou muito bem essa época que ele desenvolveu ali a terrinha deles com o subsídio e a facilidade que a gauchada ganhou de desbravar. Vieram aquela gauchada toda, rapaz, e os gaúchos, alguns nessa época que chegaram muito ganancioso, com dinheiro, com subsídio, vieram com maquinário, vieram com dinheiro, vieram com pistoleiro. Chegaram lá na divisa desse nordestino, desse alagoano, querendo tomar a terra dele.
Não, que você não tem documento. E o governo deu incentivo para nós grilar isso aqui tudo e desenvolver. O nordestino falou: não, de jeito nenhum, não sai daqui não. Nós não sai daqui. É capaz de nem morto nós não sair. Nós ainda fica de nervosinho aqui para atormentar. Diz que ele falando assim pro gaúcho. O gaúcho: não, vocês vai ter que ir embora. E o gaúcho já ameaçou ele: fio. Falou: olha, nós sabe mais ou menos do cal seus aí. De vocês perdeu 5 fios pra lá. Olha, não queira perder os 3 que vocês têm de sobra aí não. Diz que o nordestino foi mais valente, bateu no peito e mandou: mata então, mata. Mas vai ter que matar eu e minha véia, que nós não sai daqui não. Aí ficou aquele negócio. Nisso, o gaúcho que fez isso com o nordestino foi grilando as terras tudo ao redor, grilando daqui, grilando ali, maquinário passando e aquela coisa. E a rodagem da frente da propriedadezinha do nordestino, sempre com movimento. Aí um dia, já tinha meio que passado aquilo, eles achou até que não ia acontecer mais nada. O nordestino botou os 3 fios, rapaz. Os fios mandado bem mandado. Botou esses 3 fios para roçar gente com a rodagem na cerca lá o parto. Os 3 de parei. Os 3 foi lá e começou a roçar. Aí passou uma caminhonete dos pistoleiros do gaúcho. Passou lá na frente assim, uma F4000, carroceria de pau. Diz que parou lá assim, desceram 2 pistoleiros, um no pilote e outro na garupa da caminhonetona. Desceram e já abriram o fogo contra os 3 fi nordestino do alagoano. Diz que não deu tempo de muita coisa. 2 dos 3 levou bala e já morreu lá mesmo. Um dos outros 3 deu conta de correr, correu lá na sede, desesperadinho, parece que tinha levado um balaço no peito, mas não tinha pegado no pulmão. Veio correndo e chamando o velho. O velho já entendeu aquilo tudo. Diz que o velho estava fumando um paiero na rede assim, já entendeu aquilo tudo, só que ele não tinha escutado os tiros. Mas vendo o menininho ensanguentado e tudo, correu para dentro, pegou um mosquetão daqueles, pegou munição e já correu lá nos pistoleiros. Diz que o velho sozinho, rapaz, dava tanto tiro que parecia uma metralhadora. Matou os 2 pistoleiros. Aí pegou a véia lá e aquele desespero todo, foi ver lá o corpo dos 2 fios. Não tinha muito o que fazer não. A véia falou: meu velho, vamos embora daqui. A desgraça correu e achou nós aqui. Vamos embora enquanto nós tem esse único fio nosso aqui. Vamos tratar desse peito dele. Diz que daqui, rapaz, não se sabe muita coisa porque o velho foi-se embora. Mas o fio, a véia, não se sabe para onde foi. Não sabe se realmente esse rapaz que levou o balaço sobreviveu. A terra ficou abandonada. Diz que a casa que ele construiu mais os fios tá até hoje lá. É caso real. Que situação!